Na aula de hoje, iremos conhecer um pouco sobre ponto, reta e plano. Bom, o ponto, a reta e o plano são elementos que pertencem à geometria plana. Mas o que é geometria? A geometria é uma parte da matemática que estuda, os elementos, as figuras que não possuem volume, ou seja, as figuras planas que possuem apenas duas dimensões. Logo, a geometria, ela se baseia em três noções, que são elas: o ponto, a reta e o plano. Essas noções são aceitas sem definição e, por esse motivo, são chamadas de conceitos primitivos, Ou seja, não existe uma definição certa para ponto, reta e plano. Esses três elementos são aceitos como verdades e são chamados de conceitos primitivos. Existe apenas, uma ideia representativa de cada um deles, que iremos conhecer logo a seguir. Começamos então com o ponto. O ponto, ele não possui dimensões. Que dimensões seriam essas? O comprimento, uma largura e a altura. Então, o ponto ele não possui nenhuma dimensão. Temos ideia do que é, mas não podemos defini-lo ao certo. Então, um pequeno furo feito por um alfinete numa folha de papel, por exemplo, nos dá a ideia de um ponto. Outro exemplo, as estrelas no céu, à noite, quando a gente vê lá brilhando, nos dá também a ideia de ponto. E assim a gente tem vários exemplos no nosso dia a dia. Bom, nomeamos então, ou seja, representamos um ponto por uma letra maiúscula do nosso alfabeto ou do alfabeto latino. Temos aqui então a letra A, B, C, D e E. Cada uma dessas letras estão representando ou nomeando um ponto. Então, podemos chamar de ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Vamos agora para a reta. A reta também não podemos defini-la, No entanto, temos noção do que seja. Exemplo, um risco no papel feito com auxílio de uma régua. Também nos dá a ideia de uma reta. Os trilhos de uma ferrovia nos dá a ideia de uma reta. Então, podemos nomear uma reta com uma letra agora minúscula do nosso alfabeto, como vemos aqui embaixo, olha só. E aí, temos o seguinte: essa reta ela é formada por infinitos pontos alinhados. O que seria pontos alinhados? Olha aqui. Não dá a impressão que temos vários pontinhos, e todos eles estão um na frente do outro, ou seja, eles estão alinhados. E essa sequência de pontinhos formam, então, a reta S. É como se de longe a gente visse assim. Temos aqui a reta R. Porém, se aproximarmos, se conseguíssemos aproximar, veríamos que essa reta é formada, na verdade, por infinitos pontinhos, alinhados, um na frente do outro. Então, vimos que o ponto não tem dimensão, já a reta,
possui uma dimensão. Porém, não conseguimos medi-la. Então, continuando. No desenho abaixo, o ponto B, olha só que o ponto B está aqui. O ponto B está entre o ponto A e C. Verdade, não é? E entre o ponto B e o ponto C, conseguimos marcar um outro ponto, ou na verdade vários pontos, como temos aqui, né? Então, digamos que a gente marcou um ponto. Entre esse novo ponto, que no caso aqui está sendo o D, e o C, podemos marcar um outro ponto, né? E entre esse outro novo ponto, que no caso seria o E e o C, poderíamos marcar ainda outro ponto. Então, queremos dizer o seguinte, que entre dois pontos, sempre existe um terceiro ponto, ou seja, sempre poderemos marcar um outro ponto entre dois pontos, e assim por diante. Então, novamente, né, reforçando, quando temos vários pontos, né, pertencentes a uma mesma reta, olha só, esses pontos, eles estão, né, digamos que assim, em cima da reta R, né? Então, eles pertencem à reta R. Chamamos, então, esses pontos de pontos colineares, ou seja, né, vários pontos que pertencem a uma mesma reta e eles estão alinhadinhos. Então, chamamos de pontos colineares. E aí, temos uma outra afirmação. Dizemos que dois pontos sempre são colineares. Por quê? Porque por dois pontos conseguimos, né, passar uma única reta. Então, percebemos que a reta ela possui apenas uma dimensão, porém, não é possível medi-la, né? Por quê? Porque ela é infinita. Voltando aqui, a reta ela poderia ter, ela tem uma dimensão, né? Que no caso seria o comprimento. E que não seria possível medi-la, já que ela é infinita, ou seja, cresce infinitamente para ambos os lados, tanto para a direita como para a esquerda. Por último, e não menos importante, né, temos o plano. Bom, o piso de uma quadra poliesportiva pode nos dar a ideia de um plano. O quadro de uma sala de aula, uma parede ou até mesmo o céu pode nos dar a ideia de um plano. E aí a gente, né, nomeia este plano por letras minúsculas do alfabeto. Agora, atenção, ó, do alfabeto grego, já não é mais do nosso alfabeto. É com letra minúscula do alfabeto grego. E temos essas três aqui, que são as principais, né? Ou as mais utilizadas, que são a alfa, que é representada por esse símbolo, a beta e a gama. Aqui, ó, temos o plano e temos o beta aqui no cantinho. Então, estou nomeando esse plano como o plano beta. O plano, ele possui duas dimensões. Olha só, bem facinho de observar, né? Ele possui duas dimensões, que no caso seria o quê? Comprimento e largura. No entanto, também não é possível medir. Por que não é possível medir o plano? Porque o plano, ele também cresce infinitamente para todos os lados. Olha só. Então, não se consegue medi-lo. Bom, o plano,
ele também é formado por infinitas retas, ou seja, dentro de um plano eu consigo traçar inúmeras retas. No caso aqui, no plano beta, temos a reta S, a reta T, a reta R e assim por diante. E também podemos dizer, que no plano existem infinitos pontos, devido às retas, serem formadas por uma sequência de infinitos pontos colineares. Logo, o plano também conterá infinitos pontos. Bom, vamos seguir com mais algumas Bom, seguindo. A reta que passa por dois pontos, A e B, pode ser indicada por AB. Ou seja, a gente pode, nomear uma reta dessa seguinte forma também. Temos aqui, dois pontos, o ponto A e o ponto B. Por esses dois pontos, passa-se uma reta e podemos chamá-la de reta AB. Não esquecendo, de que o tracinho aqui a gente põe a setinha para os dois lados, indicando que se trata de uma reta, porque essa setinha vai dizer, cresce infinitamente para ambos os lados. Temos então a semirreta. O que seria uma semirreta, Todo ponto de uma reta R divide essa reta em duas regiões opostas chamadas semirretas. Então, temos aqui a reta AB, e aí entre A e B tem um ponto O. Esse ponto O, ele divide essa reta AB em duas regiões opostas e chamadas de semirretas. É como se fosse um pedaço da reta. Bom, se tornarmos dois pontos A e B distintos de uma reta R, determinamos um pedaço da reta R chamado segmento de reta de extremos AB, que indicamos por AB com um tracinho em cima e aqui faltou uma setinha, que é indicando para onde é a semirreta, aonde é a origem da semirreta e depois para qual lado ela continua crescendo infinitamente. Então, aqui está o ponto O, entre o ponto A e B. Esse ponto O está dividindo a nossa reta em duas semirretas, ou seja, uma para este lado e a outra para este outro lado. A diferença da semirreta para a reta é porque a semirreta ela tem uma origem, um ponto de partida, e depois ela segue infinitamente para qualquer lado, seja direita, esquerda, para cima, para baixo. Já a reta, a gente viu que ela cresce infinitamente, tanto para um lado como para o outro. Então, a reta R é chamada de reta suposta do segmento. Então, é isso, pessoal. Até a